Olá, debatedores políticos. Faz tempo que eu não fazia um vídeo aqui, vamos lá. O Adolfo Saxida, ele fez um vídeo dele explicando por que é um liberal clássico ou conservador, tá? E aí ele foi no meu Facebook e pediu minha opinião sobre, tá? Então eu tô fazendo esse vídeo aqui para responder o Adolfo Saxida, ver se... Eu já respondi no Facebook, acho que não ficou tão claro, mas vamos lá. Eu vou resumir o que ele falou no vídeo dele aqui, porque o vídeo dele tem 8 minutos, vou colocar o link aqui embaixo, vocês podem assistir. Enfim, no vídeo dele ele falou que ele defende os valores liberais para a economia, tipo, ele quer ter um governo que tem um papel pequeno, muito pequeno na sociedade e defende a propriedade privada, tá? Em questões morais, ele diz que é contra o aborto, drogas, e ele argumenta que é a favor do conservadorismo porque ele é contra mudanças muito bruscas na sociedade, tipo revoluções, até fala das outras revoluções que aconteceram, tá? Enfim, ele fala que também as drogas, elas são uma coisa que minam a sociedade e que num prazo de 20 a 40 anos você vai ter um problema gigantesco onde literalmente um capitalismo não vai conseguir prosperar na sociedade porque não vai, as drogas minam o que? Moralismo, né? E aí, sobre o moralismo, ele fala que o capitalismo só prosperou, só aconteceu mesmo em sociedades onde você tem um grande valor moral na sociedade, né? Onde a moral judaica, ele até fala moral judaico-cristã, mas obviamente tem lugares que não são judaico-cristã, mas eu compreendo o que ele quer dizer, tá? E ele fala que esses lugares são os lugares onde o capitalismo prosperou. E que lugares que não tem uma base moral forte, o capitalismo não consegue prosperar, né? E aí você tem vários problemas, tá? Enfim, e aí de final ele argumenta que baseado nisso, ele argumenta que o principal para o capitalismo funcionar é o quê? É que as pessoas precisam ter confiança umas nas outras. E que essa confiança vem do quê? Vem da base moral. E aí ele até mostra, por exemplo, que nos Estados Unidos muitas coisas são feitas na base da confiança. E você não precisa de fazer contrato para tudo, né? Ele dá aí no final ele dá o exemplo de uma compra de carro, que nos Estados Unidos você simplesmente assina, não assina, você pega um papel em branco, diz que vendeu o carro para tal pessoa e tal, e assina, aquilo lá já é o suficiente para comprovar, você não precisa de cartório, não precisa de porra nenhuma. Enquanto no Brasil você precisa ir no cartório e cria uma porrada de burocracia, né? E aí ele fala, né, que 99% dos contratos feitos entre as pessoas não tem nada se não tem burocracia, que é uma grande maioria, né? E que quando você precisa começar a ter burocracia, tipo esse negócio de ir no cartório, a burocracia ela acaba fazendo o quê? Aumentando o tamanho do Estado, e quando você aumenta o tamanho do Estado, você impede que o capitalismo, que o livre mercado funcione, né? Então tá, vamos vou tentar responder ele em pontos, tá? Então quando ele fala que ele é conservador em questão moral e liberal em questão econômica, e aí ele fala que o governo tem que ter um papel pequeno, muito pequeno, para dar valor na propriedade privada. Então eu vou primeiro falar sobre essa parte, tá? Quando ele acredita que tem que ter governo, acredito ele que quando ele fala que tem governo mínimo, tem que ter uma justiça, que nem a justiça que nós temos, separação de 3 poderes, e o governo tem que ser mínimo, tá? E que você tem que ter um conjunto de leis feito pela sociedade. Então acredito que é isso que ele queira falar. Sobre isso, tá? Sobre esse primeiro ponto que ele falou, que ele é contra, o que eu vou falar pra ele? Que leis, tá? São nada mais do que contratos, tá? São contratos, só que é um contrato regido para toda a sociedade. E o contrato, na minha opinião, ele tem que ser feito individualmente, tá? Você até pode fazer de forma coletiva, mas contanto que todos aqueles concordem e que você não force aquele contrato nas pessoas que não desejam fazer parte daquele contrato. De qualquer maneira, você não pode fazer um contrato de forma coletiva, tá? Sem o consentimento das pessoas que estão ali. Por exemplo, eu quero fazer um contrato para todo mundo tomar Coca-Cola. Tem a pessoa que não quer tomar Coca-Cola, mas ela vai ser obrigada a tomar, por quê? Porque foi feita a decisão sem o consentimento dela. Então isso eu sou contra. Então esse é o problema dos contratos, dessas leis que os governos criam, tá? Geralmente não é pro bem da sociedade, é pro bem de quem? Dos próprios políticos mesmo. E aí o que eu digo dos problemas, o que isso gera de problema é o seguinte: por mais que os liberais clássicos eles desejam um sistema jurídico, o problema deles é que eles desejam um sistema jurídico completamente coletivizado. E, basicamente nos moldes, sabe, de todos os governos que optaram pelo coletivo. E mesmo que você tenha, assim, os 3 poderes separados, ainda assim serão 3 poderes coletivizados, onde a democracia é o que vale e não o desejo das pessoas, do consumidor que quer fazer parte daquele contrato. Além disso, quando ele fala do moralismo, que o moralismo como é que se diz, é a base pro capitalismo, eu diria o seguinte: o moralismo é algo muito relativo à cultura do povo. Ele até cita a cultura judaico-cristã, eu poderia citar outros países aqui que têm culturas diferentes, mas que também tiveram capitalismo, mas seria desonestidade minha, por quê? Porque foram países influenciados pelo Oeste. Ou também tem muita influência do leste, no caso do Oriente, no Ocidente. Tem influência dos dois, isso não significa que
foi somente a cultura judaico-cristã que fez isso acontecer. De certa maneira, isso não é o ponto, tá? O que é o ponto é o seguinte: o moralismo, ele é algo relativo à cultura do povo, tá? E se você está num país multicultural, por exemplo, como o Brasil ou Estados Unidos, você precisa ter, sim, flexibilidade em aceitar as diferenças morais. Na verdade, muitos conservadores, eles usam os Estados Unidos como exemplo, mas os Estados Unidos não é um bom exemplo para o conservador. Aliás, é um péssimo exemplo. Porque nos Estados Unidos é um lugar onde os costumes morais de cada cidadão ele é respeitado, contanto que você não agrida como é que se diz? Contanto que você não agrida o indivíduo, né? Contanto que você não fira a Constituição, é uma coisa normal. E a Constituição americana não tem nada de moralismo nela. Basta ler ela. Então, querer moralizar uma sociedade multicultural é receita de desastre, porque você vai estar enforçando a moralidade, sua moralidade, em alguém que não quer que ela seja. O que isso vai acontecer? Isso vai levar justamente para revoluções. Exatamente, se você olhar todas as revoluções que aconteceram, eu não diria que foram revoluções de ordem moral, mas simplesmente revoluções por quê? Porque a classe dominante que estava tão no poder, era tão engessada, tão economicamente e tão moralmente, que houve mudanças tanto morais quanto econômicas na sociedade, ou seja, para pior ou melhor, que as pessoas quiseram a mudança e não puderam mudar. E isso causou as maiores revoluções do mundo. Tá? Até mesmo no Iraque, se você pegar, você vai ver que a classe dominante, que era a classe que estava no poder, que era do clã do Saddam Hussein, era odiada pela maioria do povo, que não era. E por mais que tivessem ali bases morais religiosas um pouquinho diferentes, eles não tinham como. A única maneira foi o quê? Era praticar atentado terrorista, etc. Então ele é contra isso, eu também sou contra isso. A diferença é que ele acha que o moralismo, quando é enforçado, né, é feito à base moral, é uma coisa para fazer as coisas caminharem devagar. E eu acredito que quando você tenta colocar moralismo na lei, você cria um cenário fértil para quê? Para revoluções, seja uma revolução, até mesmo no Brasil você pode dizer que está acontecendo uma revolução agora, né, com a grande maioria do povo tendendo à esquerda, tá? Por quê? Porque você teve uma grande época aí de dominação cultural de uma classe dominante. Enfim, estou falando abobrinha aqui, provavelmente, tá? O segundo ponto que ele fala foi da confiança. Que ele fala que a confiança vem da moral. Na verdade, no meu entendimento, a confiança não vem da moral. A confiança vem sim do fato de você saber que o contrato, mesmo que seja um contrato verbal, tá? Ele vai ser cumprido e enforçado. Por exemplo, nos Estados Unidos, se alguém pegar... Ele deu o exemplo dos Estados Unidos, que alguém, né, vende o carro. Se nos Estados Unidos alguém chegar para você, assinar num pedaço de papel, dizendo que vendeu o carro, e aquele papel ele ia assinar e dá para você, mesmo que não vá no cartório, se o cara estiver dando um golpe, esse cara vai para cadeia. Né? Ele não vai escapar da cadeia. Se fosse no Brasil, se isso acontecesse no Brasil, o cara ia ficar livre, leve e solto, e o juiz ia falar: trouxa você que não foi no cartório. Isso não é da moralidade, e sim do fato do sistema judiciário americano, ele é feito dessa maneira. Aí você fala: mas o sistema judiciário americano é coletivizado igual ao do Brasil? Aí eu vou dizer: calma aí, vamos analisar então por que nos Estados Unidos acontece isso. Tá? E até perguntou: por que nos Estados Unidos acontece isso? Né? Porque nos Estados Unidos o roubo não compensa, o golpe não compensa. No Brasil compensa. Você pode até pegar o caso daquele cara do Telex Free. Os caras vieram para os Estados Unidos pensando que aqui ia ter boa, né? Tiveram que sair fugindo daqui porque aqui levaram a ordem de prisão. No Brasil eles estão livres, leve e solto para aplicar golpe, né? Ou seja, é uma coisa curiosa, né? Por que aqui nos Estados Unidos eles vão para cadeia se ele botar o pé aqui e no Brasil não, né? Ou seja, temos um sistema jurídico que nos Estados Unidos é muito melhor do que no Brasil. Nisso não é por causa do moralismo, tá? Eu diria que, olhando o sistema jurídico dos Estados Unidos, que ele não é dos melhores, tá? Ele ainda assim, de certa maneira, ele é coletivizado, mas vamos lá, vamos chegar lá. Eu diria que a razão principal para o sistema jurídico americano, o sistema de justiça americano ser muito melhor que no Brasil, em termos de agilidade e eficiência e justiça, é o seguinte: as decisões da justiça americana, elas são muito mais descentralizadas do que no Brasil. A Constituição americana, por ela ser bem mínima, ela ser um conjunto bem mínimo, bem claro e bem definido, eu só digo o seguinte: as pessoas só recorrem à Suprema Corte nos casos que ferem a Constituição. E como a Constituição ela é mínima, vai ter mínimos casos que vão. Né? O que acontece? Simplesmente isso cria um sistema onde as cidades e os estados, tá? Principalmente as cidades e os estados, elas têm que fazer as próprias leis delas. E as leis delas são regidas de acordo com a moralidade daquelas pessoas daquele estado. Lembre-se, os Estados Unidos, assim como o Brasil, é um país multicultural. Você não pode ter uma lei e tudo para todo mundo no Brasil, sendo que o Brasil é totalmente diferente. A pessoa do Nordeste pensa diferente da pessoa do Sudeste, do Sul, do Norte. Você tem valores diferentes. Enfim, por mais que a televisão ela dê uma puta equalizada nos valores morais do brasileiro, ainda assim você tem muita coisa diferente, tá? E as leis são iguais para todo mundo. Então, nos Estados Unidos, como você tem essa Constituição mínima, os estados são responsáveis pela maioria das leis. E as leis que os estados não fazem, elas caem na cidade. Mesmo que elas sejam descentralizadas, o que isso cria? Isso cria um mercado de leis.
exatamente, até um ponto libertário, para dizer, né? Que o libertário ele defende uma justiça totalmente privatizada. Nos Estados Unidos você não tem uma privatizada, mas você tem sim um mercado de leis. Aqui as pessoas, você vai querer abrir uma empresa, ou você vai querer fazer negócio, você vai querer viver num estado, onde você vai procurar viver nos Estados Unidos? Você vai procurar viver no estado que ofereça as melhores leis para você. Obviamente, se fosse um sistema totalmente privado, você ia escolher, seria morar onde você gostaria, e ia escolher a agência, a agência de leis, ou o sistema jurídico, que melhor atendesse a você. Atualmente, você só tem que pegar o teu rabo de Nova York, ir para Texas, ou ir para qualquer outro lugar, né, para que você consiga ter as leis que te atendem. Não é à toa que se você olhar Delaware, New Mexico e Texas hoje, são os estados que mais atraem pessoas e mais atraem empresas. As empresas, elas saem. Eu posso dar um exemplo aqui da empresa chamada Meetup. A Meetup, ela se criou em Nova York e simplesmente elas falaram assim, estamos mudando para o Texas por causa de impostos, por causa que é uma lei, é um estado mais efetivo para lidar com empresas, eu não tenho tanta incerteza jurídica, e foi. O estado de Nova York chegou, tirou $750 mil do dinheiro dos contribuintes e falou, eu vou te dar $750 mil de impostos adiantados, tá aqui, deu na mão deles, e você fica mais 10 anos aqui. Obviamente, tirou dinheiro do meu bolso, tirou dinheiro do bolso de outros nova-iorquinos para manter essa empresa aqui. No meu ver, simplesmente, por que não oferece as mesmas condições que o Texas oferece? Isso é um exemplo, claro, de um mercado de leis onde as empresas escolhem, né, as empresas e as pessoas escolhem o lugar que melhor atende elas. Né? Mesmo assim, os Estados Unidos, como eu te falei, não é perfeito. Ele vem lentamente acumulando mais e mais poder em Washington, tá? E isso vem minando a economia americana. Tipo, desde os anos 60 vai ficando assim bem ruim, tá? Nos anos 80 até houve um alívio, que o Reagan eliminando vários burocracias, vários entraves do governo federal, eliminou um monte de regulação e deixou o quê? Deixou os estados mais livres. Mas mesmo assim não foi o suficiente, tá? Eu diria, recentemente o Obama está criando uma saúde coletivizada aqui, que praticamente foge todo o sistema de saúde, vai transformar os Estados Unidos vai criar o verdadeiro SUS aqui nos Estados Unidos, e aí você sabe que um sistema centralizado não funciona, tá? Então basicamente isso ele demonstra bem, né? E ainda assim você pode ver que tem vários estados nos Estados Unidos que são extremamente centralizadores e protecionistas. Nova York é um exemplo deles. Aqui é extremamente protecionista e centralizador, tá? A única razão que Nova York ele tem um padrão de vida muito melhor é que até os anos 50, Nova York era uma das cidades mais livres dos Estados Unidos. E aí ela pode acumular muito capital. E eu vejo que muitas pessoas aqui, ou muitas empresas e muitos negócios, estão aqui para usufruindo do capital acumulado, tanto intelectualmente, tanto em termos de infraestrutura, que foi criado antes. O metrô de Nova York, por exemplo, até 1952, ele era privado. Se você pegar um mapa do metrô de 1952 e depois pegar o de hoje, você vai ver que o Estado, quando tomou conta, vai lá e estatizou o metrô, o Estado construiu 10 estações. Enquanto teve na época da iniciativa privada, pegou Nova York sem metrô nenhum no início do século, e em um prazo de 48 anos, literalmente pegou e transformou Nova York, uma malha de metrô de Nova York, na maior do mundo. Então, isso é um exemplo. Outro exemplo daqui é, por exemplo, Detroit. Detroit, até os anos 50, era uma das cidades que mais atraía o quê? Recursos, capital, investimento. Era uma das cidades mais ricas dos Estados Unidos depois de Nova York. O que aconteceu com Detroit? As leis lá foram mudando, o sistema de lei foi ficando ruim, as pessoas que foram simplesmente saindo de Detroit. Hoje é uma cidade falida. Por quê? Porque as leis e o conjunto de leis lá não simplesmente não eram atraentes para as pessoas que moravam lá. Isso só mostra que é o seguinte, esse sistema de lei descentralizado que existe nos Estados Unidos, ele cria um mercado e é sim um argumento para um sistema de leis mais privado, mais descentralizado. Porque quando eu digo privatizar, eu digo em criar concorrência, tá? Infelizmente, o sistema jurídico brasileiro é um sistema monopolista, tá? E aí a gente pode até falar sobre o sistema brasileiro agora, já que eu falei do sistema americano. Então, um dos maiores exemplos do sistema brasileiro é o Código Penal brasileiro, por exemplo, tá? Que ele é um Código Penal centralizado em Brasília, onde tudo é decidido ali no final das contas, você consegue recorrer até a última instância no Supremo, e aí o que acontece? Isso gera a maior aberração que existe. Eu não estou falando que ele é bem ou mal escrito, ou que eu estou falando que ele é muito centralizado. E por ser muito centralizado, aliado com a presunção da inocência dos culpados, o que ele faz? Ele faz que se crie uma situação onde um homicida, por exemplo, aquele jornalista que matou a mulher, né? Ele consiga se safar pela morosidade da justiça. Ele fica 20, 30 anos para julgar um caso, porque ele fica recorrendo nas maiores instâncias. Entendeu? Por quê? Porque a Constituição permite que ele faça isso, porque a lei não é estadual, a lei ela acaba sendo federal. E aí ele simplesmente até o crime prescrever, ou ele fica até morrer mesmo e não é julgado. E isso é um dos maiores... Isso, na minha opinião, não é a moralidade, não é a falta de moralidade nem nada. Mas é exatamente isso é o maior problema do que da falta de segurança jurídica que existe no Brasil. Né? A falta de segurança, a falta de confiança. Por quê? Porque tu sabe que o cara dá um golpe, ele vai ficar livre.
Tá? Por quê? Porque uma justiça centralizada ela é uma justiça ineficiente, burocrática, não tem nada a ver com moralidade. Eu diria que o problema do Código Penal ser centralizado ali numa lei federal é a maior causa de violência, porque ela permite que bandidos fiquem livres. Né? Ela não permite que cada estado lide com seus bandidos da melhor maneira que eles querem. Tá? Na minha opinião, isso daí já é uma opinião pessoal, a Constituição brasileira devia voltar na época de 1891 com uma única mudança, que era a mudança de deixar os portos também ao controle do Estado. A única razão que a Constituição de 1891, tá, foi a primeira que o Brasil teve, deu errado, foi porque os portos ficava sob controle do governo federal. E por ficar sob conta do governo federal, o que acontecia? O governo federal foi dominado pela política do café com leite, Minas Gerais e São Paulo, que eles impunham tarifas em outros portos, principalmente no Rio Grande do Sul, e fudia a vida do pessoal do Rio Grande do Sul, que não tinha nada a ver com isso. Eles, obviamente, todo mundo sabe, aconteceu a Revolução de 30, acabou-se tudo que tinha de bom no Brasil. O Brasil deixou de ser o país que ia dar certo e passou a ser o país que, desde então, sendo o país do futuro. E nunca vai mudar isso, tá? Então, esse é meu maior argumento contra o que ele fala sobre moralidade. Na verdade, o meu maior argumento é que a justiça seja feita de uma... que a confiança vem com base a justiça funcionar, tá? E quando a justiça, temos as leis, elas funcionam, fica legal. Então eu diria para os liberais clássicos, a gente pode não ter a mesma opinião sobre moralidade ou não, tá? Provavelmente completamente diferente, mas que se vocês desejam ter um Estado mínimo, que vocês descentralizem o Estado no máximo possível, de preferência que todas as decisões jurídicas sejam feitas nas cidades, para que haja uma concorrência entre as cidades, para ver as cidades que oferecem as melhores leis. Isso sim, já seria um grande avanço no que tem no Brasil hoje, tá? Que você criasse e não ter uma lei federal. Brasília não pode ter esse poder. Do resto de questões econômicas, todo mundo, a gente concorda em gênero, número e grau, tá? Mas em questões, quando eu vejo o que tinha antes do PT, muitas pessoas hoje falam que o PT é o câncer do Brasil. Não, o câncer do Brasil vem desde 1930, tá? Que foi o câncer do quê? Da centralização, de centralizar as coisas no poder federal, criar esse grande pote de dinheiro lá. Quando tem um grande pote de dinheiro lá, as pessoas que vão para Brasília, elas têm esse grande pote de dinheiro, elas vão roubar, não tem jeito, né? Vão fazer de tudo para obter poder. E o poder muito forte ali, você consegue ter muita coisa e afeta a vida de tudo quanto é brasileiro. Então, não é você só tirando o PT ou esse famoso comunismo que todo mundo fala que existe, que eu não vejo existindo, né? Na verdade, mas tudo bem. A grande questão não é só tirar eles do poder e trocar lá. Porque se você trocar lá e continuar com essa justiça centralizadora, etc., vai continuar a mesma coisa no Brasil. Volte à Constituição de 1991, deixe que cada Estado faça isso. E se o Estado for inteligente, ele adota a mesma Constituição Federal e fala, deixe que cada cidade tome conta dele. E se a cidade for inteligente, ela fala, deixe que cada cidadão agora escolha as leis, faça as próprias leis que ele quer conviver entre os outros. Tá? E isso seria algo mais próximo que eu defendo. O que? O indivíduo escolhendo o que ele quer. Eu não quero, por exemplo, ter decisões... Eu não quero que a justiça esteja na lei coisas absurdas. Tá? O que tem que estar na lei... Na minha opinião, o que tem que ter, alguma coisa assim, não diria de lei, mas seria aquele conjunto moral, tipo de os 10 mandamentos. Não mata, não roube, não nada, não faça nada. Isso são coisas que todo mundo concorda. Não precisa nem estar na lei. O maluco roubou, todo mundo sabe que ele tem que se fuder. E obviamente as pessoas vão escolher leis que impeçam que as pessoas não roubem, que as pessoas não matem, que as pessoas não façam esse tipo de coisa. Tá? Sobre o drogas, o que ele falou, acho que já teve muita gente que já... falou sobre drogas, eu não vou falar sobre drogas aqui, eu só vou falar pra ele, a única coisa que eu vou falar pra ele é que o álcool, por exemplo, ele é muito mais maléfico à sociedade, né, do que a maconha. Basta ver quantas pessoas matam as outras pessoas no trânsito sob influência de álcool e quantas pessoas fazem a mesma coisa sob influência da maconha. Você vai ver que isso aí. E outro ponto é que literalmente proibir, ele traz consequências muito piores para a economia, faz o inchamento do Estado ficar muito maior, porque o Estado tem que se preocupar com outras coisas, do que as pessoas causando um crime que só causa crime a elas mesmas. Além disso, os Estados Unidos até os anos 30, até os anos 20, tá? Eles tinham todas as drogas liberadas. E entre 1860 até 1920, foi os anos que os Estados Unidos saiu de uma colônia fudida, de uma guerra que destruiu os Estados Unidos inteiro, e chegou em 1920 como a maior potência mundial. E nesse momento, e nessa época, as drogas eram totalmente liberadas, era tudo totalmente liberado, não se tinha nenhuma exercência. Então esse é o maior argumento contra o Adolfo Saxita, que ele falou que em 20, 30 anos as drogas iam destruir a sociedade. O que nós vemos é que 40, 50 anos de guerras às drogas vêm destruindo a sociedade, sem dúvida nenhuma. É só você olhar o quanto de crianças entram no tráfico, entram nas drogas, e isso daí é o maior argumento contra o que ele falou, tá? Então, esses são meus argumentos, espero que vocês tenham gostado. Abraço, Rodrigo.